O que é mais assustador? Um leão ou um inseto que pode hackear o cérebro de outra criatura? Hoje vamos explorar o arsenal completo. Do veneno que derrete carne aos rituais insanos que acontecem todos os dias dentro do ninho das vespas predadoras. Vamos cobrir tudo sobre a sociedade impiedosa e a biologia brutal das vespas. Você vê uma vespa e seu cérebro imediatamente pensa: isso é uma abelha venenosa, mas essa comparação é fundamentalmente errada. Porque uma vespa é totalmente diferente e tem um ódio vindo de fábrica. A abelha, em sua maior parte, é uma coletora vegetariana. Seu ferrão é uma ferramenta de defesa, e ao usá-lo, ela perde parte do intestino e muitas vezes morre para salvar a colmeia. É um ato de sacrifício. Mas, e o ferrão da vespa? É uma arma reutilizável, uma adaga tática. E ela não é vegetariana. Ela é uma predadora de topo no mundo dos insetos, e seu veneno reflete isso. Mas vamos tentar entender como é esse veneno. Quando uma formiga de fogo te pica, você sente uma queimação aguda, quase química. Isso é ácido fórmico. É irritante. O veneno de uma vespa é diferente. É um coquetel bioquímico complexo, aperfeiçoado ao longo de séculos de história biológica. E ele não foi feito apenas para doer. Ele foi feito para incapacitar a vítima, pois contém neurotransmissores que sequestram seu sistema nervoso, dizendo aos seus receptores de dor para dispararem em pânico total. O verdadeiro medo, no entanto, não está na dor que nós sentimos quando somos picados. Está no que alguns insetos que são acometidos por isso sentem. E para entender isso, precisamos olhar não para as vespas amarelas comuns, mas para suas primas maiores. Você já se perguntou qual é a pior picada do mundo? Um homem dedicou a vida a descobrir. O entomologista Justin Schmidt descreveu a dor não como uma picada, mas como um curto-circuito. Ele disse: é imediato, eletrizante, paralisante, como se um secador de cabelo ligado caísse na sua banheira. A dor é tão avassaladora que a única recomendação de Schmidt, se você for picado, é esperar passar. Mas por quê? Por que criar uma dor tão absurdamente incapacitante? A resposta define a brutalidade da vespa. A dor não é o objetivo. É uma ferramenta. Ela precisa derrubar instantaneamente uma tarântula, um monstro peludo muitas vezes maior que ela, não para matá-la, mas para algo infinitamente pior. A dor é apenas a chave que abre a porta. Em meados do século XIX, Charles Darwin estava lutando com sua teoria da evolução, e o que abalou sua fé em um criador benevolente não foram os fósseis ou os tentilhões. Foram as vespas, ele escreveu. Não consigo me persuadir de que um criador do mundo teria feito propositalmente um tipo de vespa parasitoide, com a intenção expressa de que se alimentassem dos corpos vivos de lagartas. Bem-vindo ao mundo dos parasitoides. Daí você começa a entender que a maioria das vespas que você vê voando são apenas a ponta do iceberg. A grande maioria das espécies de vespas no planeta vive dessa forma, usando o corpo de outros insetos para se reproduzir. O processo é bem maluco e talvez te surpreenda um pouco. Algumas vespas, por exemplo, caçam uma lagarta e ficam observando. Ela não a ataca aleatoriamente. Ela usa suas antenas para cheirar a química exata daquela espécie. Ao encontrá-la, usa seu ovipositor, um tubo longo e fino que parece um ferrão, para injetar dezenas de ovos dentro do corpo da lagarta. E aqui está o golpe de mestre. A lagarta não morre. Ela continua viva, continua comendo, engordando e vivendo sua vida normalmente. Mas por dentro, as larvas da vespa eclodem, e elas sabem instintivamente como comer. Elas devoram primeiro os tecidos gordurosos não essenciais, deixando os órgãos vitais, como o coração e o sistema nervoso central, por último. Elas mantêm o hospedeiro vivo e fresco o máximo de tempo possível. É o equivalente biológico a ser sequestrado, levado para um porão. Quando as larvas estão prontas, elas emergem do corpo da lagarta, que finalmente morre,
e constroem seus casulos em suas costas. A lagarta serviu como refeição e, por fim, como plataforma de lançamento. Esse ciclo inspirou diretamente a ficção científica. Quando Ridley Scott criou o filme Alien, o xenomorfo não foi baseado em um predador grande, foi baseado na vespa parasitoide. Mas agora quero te mostrar uma espécie de vespa, que é considerada por muitas pessoas uma das mais insanas no mundo. Se ser comido vivo por uma larva de vespa pode parecer o fundo do poço, mas você está subestimando a engenhosidade da vespa. Algumas espécies levaram isso a um nível de controle mental que beira o sobrenatural. Mas será que existe algo pior do que ser comido vivo? Essa que você está observando chama-se vespa-joia ou vespa-esmeralda. A vespa é minúscula em comparação com a barata. Ela não pode simplesmente arrastá-la. Então ela evoluiu para se tornar uma neurocirurgiã. O ataque tem duas fases. Primeiro, a vespa dá uma picada rápida no tórax da barata, paralisando temporariamente suas patas dianteiras. A barata fica imóvel. Mas é a segunda picada que é a mais bizarra. A vespa gasta vários minutos procurando o local exato no pescoço da barata, inserindo seu ferrão diretamente no cérebro dela. Ela não está matando a barata. Está injetando um coquetel preciso de neurotransmissores em gânglios cerebrais específicos. O veneno desliga permanentemente o instinto de fuga da barata, e ela se torna um zumbi totalmente controlado. A vespa-joia, então, arranca as antenas da barata e bebe sua hemolinfa para se reidratar após o esforço. Depois ela literalmente agarra o que sobrou de uma antena e passeia com a barata, como um humano passeando com um cachorro na coleira. A barata, agora escravizada, segue obedientemente sua predadora até o ninho. Lá dentro, a vespa bota um único ovo na barata, sai e sela a toca. A barata fica lá viva sem paralisia, mas sem vontade de escapar enquanto a larva eclode, perfura seu abdômen e a devora lentamente. O mundo natural está cheio de zumbis. Como já mostrei aqui no canal, o fungo Cordyceps faz isso com formigas, mas o fungo é um invasor que não tem essa intenção, ele quer apenas sobreviver. Já a vespa é uma agente consciente. Ela hackeia o cérebro da vítima e sabe exatamente o que está fazendo. E que tal entrarmos dentro do ninho e conhecermos um pouco sobre sua sociedade brutal? Até agora falamos principalmente de vespas solitárias. Quero te mostrar as vespas que aprenderam a viver em sociedade. Aquelas que constroem ninhos gigantescos de papel. Podemos citar os marimbondos, por exemplo. Se você acha que a vida em colônia traz harmonia, você está pensando nas abelhas. A colônia de vespas é uma ditadura militar construída sobre a fome e a tirania. Vamos analisar a arquitetura primeiro. Os humanos usaram o papiro há bastante tempo. Os egípcios antigos desenvolveram essa tecnologia por volta de 3.000 anos antes de Cristo. As vespas fazem papel há 150 milhões de anos. Elas raspam fibras de madeira morta e as misturam com saliva, criando um material leve, forte e à prova d'água. Quando uma sociedade é criada, a rainha começa sozinha. Ela é uma sobrevivente do inverno que funda a colônia e cria a primeira geração de operárias, que podemos chamar de suas filhas. E a partir daí, ela se torna uma tirana que começa a mandar em tudo o que acontece. Em uma colmeia de abelhas, a rainha é uma escrava de ovos, que tem um único objetivo: criar o máximo de filhos possível. Em uma colônia de vespas, a rainha patrulha o ninho, usando feromônios e agressão física pura para manter suas filhas na linha. Nesse mundo, se outra operária começar a colocar ovos, a rainha do ninho mata essa operária e come os ovos dela. É um regime baseado no medo. Me diz se isso não é uma loucura. Mas o que mantém as operárias trabalhando? Fome, galera, muita fome. As larvas de vespa no ninho exigem carne.
lagartas, aranhas, moscas que as operárias caçam. Em troca, as larvas secretam um líquido açucarado, nutritivo, que é a única fonte de alimento das operárias adultas. Pense nisso. As operárias são viciadas na gosma de suas irmãs mais novas. Elas não caçam pela rainha. Elas caçam para alimentar as larvas, para conseguir sua dose. Isso é chamado de trofalaxia. É um sistema perfeito de servidão química. Mas qual o problema? Quando o verão acaba, a rainha para de pôr ovos e então as larvas desaparecem. E de repente, as operárias adultas viciadas em açúcar perdem sua única fonte de alimento. É por isso que, no final do verão, as vespas ficam tão agressivas, invadindo seu piquenique e seu refrigerante. Nessa cena, elas estão literalmente em abstinência e desesperadas por uma dose de açúcar, procurando qualquer coisa para comer. Mas para entender um pouco mais sobre essa biologia brutal, vamos falar sobre a vespa mais temida do mundo. No panteão dos predadores, a tarântula é um tanque blindado feito para caçar. É um monstro da classe dos aracnídeos, uma criatura antiga que caça por emboscada e força descomunal. Ela é, por si só, o terror do solo do deserto. E, no entanto, ela tem um mestre que dança no ar. A vespa caçadora de tarântulas pode ser considerada um dos insetos mais agressivos do mundo. E ela se especializou em derrubar um alvo que parece impossível. O confronto entre as duas é um dos espetáculos mais tensos da natureza. A vespa costuma provocar a aranha, no intuito de procurar uma abertura para o ataque. Ela pousa e vibra suas asas, um desafio direto. A tarântula, sentindo as vibrações, se ergue em sua pose de ameaça, expondo as presas. É exatamente isso que a vespa quer. Ela precisa que a aranha se revele. O que se segue é uma dança de morte. A vespa é mais rápida, esquivando-se das investidas da aranha. É um matador experiente contra um brutamontes. A vespa está esperando por uma fração de segundo. Uma abertura. Quando ela vê, ela ataca, mas ela não mira na cabeça ou no corpo. Ela mira no centro nervoso do monstro. Com uma única picada precisa no cefalotórax, o veneno inunda o sistema nervoso da aranha. O efeito é instantâneo. A tarântula não morre. Ela fica permanentemente paralisada. E aqui a brutalidade se transforma de um combate rápido para uma cena bem maluca. A vespa, muitas vezes menor que sua vítima, agora precisa mover um peso morto de 100 gramas pelo caminho. Ela agarra a aranha por uma perna e começa a arrastá-la. É uma procissão fúnebre, onde o inimigo está vivo, consciente, mas incapaz de mover um único músculo. Anteriormente, vimos a colônia social como uma ditadura perfeita, mantida unida pela tirania química da rainha e pela fome de açúcar das operárias. Mas o que acontece quando esse regime desmorona? A história humana está cheia de vácuos de poder. Quando Alexandre o Grande morreu, seu império foi dilacerado por seus generais. Quando o imperador romano caía, legiões marchavam umas contra as outras. No mundo das vespas, o colapso é ainda mais rápido e mais mortal. O gatilho é o fim do verão. A luz do dia diminui e as temperaturas caem. A rainha, velha e desgastada, começa a falhar. Seus feromônios, que suprimiam quimicamente a fertilidade de suas filhas, enfraquecem. Ou, em alguns casos, ela é simplesmente devivida por uma de suas criações. O resultado é a anarquia total. Aquele sistema de vício, onde as operárias alimentavam as larvas em troca de um líquido açucarado, quebra. Sem novas larvas sendo postas pela rainha, o sistema social entra em colapso. O que se segue é uma corrida genética desesperada. Os ovários de todas as operárias, antes adormecidos, despertam. Elas entram em uma frenesi para pôr seus próprios ovos, que, por serem inférteis, gerarão apenas machos. Mas não há mais ninguém para caçar. A ordem se inverte. O ninho, antes um modelo de engenharia cooperativa, torna-se um campo de batalha. As operárias, agora rivais, começam a patrulhar os favos não para alimentar, mas para destruir. Elas praticam o policiamento operário ao contrário. Elas procuram os ovos de suas irmãs e os comem. Elas param de proteger o ninho
e começam a devorá-lo por dentro. As últimas larvas que ainda restam são as mais valiosas. São as novas rainhas, as únicas que podem sobreviver ao inverno. As operárias, em seu desespero, muitas vezes atacam e consomem até mesmo essas, suas únicas chances de legado. A colônia inteira, uma superpotência do verão, morre completamente, devorando-se até que restem apenas as paredes de papel. Um monumento oco a um império caído. Apenas as poucas novas rainhas que conseguem escapar fundarão as dinastias do próximo ano. E se eu te dissesse que nesse mundo existe uma vespa que pode atacar um ninho inteiro praticamente sozinha? A vespa gigante asiática é uma divisão de tanques e insetos programados desde o nascimento para caçar e comer. Essa que você observa é a maior vespa do mundo, do tamanho de um polegar humano com uma envergadura de asas de um pequeno pássaro. Os japoneses a chamam de vespa pardal-tigre. Sua biologia é a do excesso, e seu ferrão com mais de 6 milímetros pode ser considerada um dos maiores do reino animal em proporção de tamanho. E seu veneno é diferente. Além das neurotoxinas paralisantes, ele contém uma enzima citolítica. Em termos simples, ele derrete o tecido completamente. Uma única picada pode necrosar a carne, e se por acaso der tempo de atacar muitas vezes, as múltiplas picadas podem levar a problemas graves. Mas o verdadeiro terror não é o que ela faz aos humanos, é o que ela faz às abelhas. As abelhas europeias, que importamos para a polinização em todo o mundo, evoluíram sem esse poder. Quando uma única vespa mandarina batedora encontra uma colmeia de abelhas europeias, ela a marca com um feromônio. Ela volta para seu ninho e recruta um esquadrão de guerra, geralmente entre 30 a 50 vespas. O que se segue pode ser visto como uma batalha intensa, e isso pode acontecer até em ninhos de formigas. Isso é o equivalente a um esquadrão de helicópteros Apache atacando uma vila da Idade do Bronze. As vespas entram na fase de abate. Elas ignoram o mel, elas se posicionam na entrada da colmeia e começam a decapitar as abelhas defensoras, uma por uma, com suas mandíbulas maciças. Elas são tão blindadas que os ferrões das abelhas mal conseguem penetrar sua armadura. Em menos de 2 horas, um esquadrão de 30 vespas pode exterminar uma colmeia de 30.000 abelhas. O chão fica coberto por um tapete de cabeças e corpos. O prêmio? Elas invadem o berçário e roubam as larvas e pupas das abelhas, levando-as de volta para alimentar suas próprias larvas. A única defesa conhecida vem das abelhas japonesas, que evoluíram com essa ameaça. Elas desenvolveram uma tática de defesa térmica. Quando a batedora entra, elas não tentam picar. Elas a atraem para dentro. E então centenas de abelhas formam uma bola humana, ou melhor, bola de abelha, ao redor da vespa. Elas começam a vibrar seus músculos de voo. Não para voar, mas para gerar calor. A temperatura dentro da bola sobe para 47 graus. As abelhas podem sobreviver a 50 graus. A vespa morre exatamente a 46, ou seja, a natureza criou o inimigo perfeito. Elas literalmente cozinham a invasora viva. E isso nos faz refletir em como os seres vivos do nosso planeta são insanos. E aprenderam a sobreviver de diversas formas diferentes. Até agora, a brutalidade foi definida por veneno, paralisia e ataques. Mas existe uma forma de caça mais silenciosa, mais existencial, e pode acontecer toda vez que você come um certo tipo de alimento. Você já comeu figo? Ele é uma flor invertida, um jardim secreto fechado para o mundo exterior. E dentro dele, um ciclo de vida se desenrola, tudo graças à vespa do figo.
Mas o que eu quero dizer com isso? A vida da vespa fêmea começa dentro de um figo. Ela foi fecundada antes mesmo de nascer. Como? Os machos da vespa do figo são criaturas de pesadelo. Eles nascem primeiro cegos, sem asas, com corpos atrofiados. Sua única função é rastejar pela escuridão do figo, encontrar seus parentes, que ainda estão se desenvolvendo, e acasalar com elas. Logo após, os machos abrem um túnel para fora do figo e morrem, sem nunca ter visto a luz do sol. A fêmea, agora grávida, emerge. Ela está equipada com asas e antenas, e seu corpo está coberto de pólen das flores masculinas dentro de seu figo natal. Sua missão é singular. Ela precisa encontrar outro figo, de preferência ainda verde, e na entrada criar um jardim secreto, que será microscopicamente pequeno e guardado por escamas rígidas. Ela força a entrada. O processo é tão violento que arranca suas asas e quebra suas antenas. Ela consegue entrar, mas agora é uma prisioneira. Não há como sair. Ela caminha pela câmara escura, depositando seus ovos nas flores femininas e, no processo, fertilizando o figo com o pólen que trouxe em seu corpo. Ela cumpre seu destino biológico, e então, exausta, mutilada e presa, ela morre, sozinha no escuro, dentro da tumba floral. O figo, agora fertilizado, começa a amadurecer. E ele libera uma enzima chamada ficina. Essa enzima começa a digerir o corpo da vespa-mãe, quebrando suas proteínas e absorvendo seus nutrientes. Ela é completamente assimilada pela fruta. Portanto, a mutualidade entre o figo e a vespa é um pacto brutal. A vespa garante a sobrevivência do figo, e o figo serve como berçário para a próxima geração, e por fim como o caixão da mãe. À primeira vista, um enxame de cupins alados parece uma chuva viva de pequenos fantasmas marrons. Quem vê de longe jura estar olhando para vespas minúsculas. Quem vive no campo confunde com formigas aladas. E quem vive perto da mata já aprendeu a fechar as janelas quando essa procissão sobe ao ar. O curioso é que essa semelhança com vespas não vem só do corpo esguio ou da asa translúcida, vem do propósito. Ambos representam a expansão de um império. Cupins alados surgem quando uma colônia decide que chegou o momento de colonizar o mundo. E esse momento, quase sempre, tem um detonador silencioso: crise alimentar. Em tempos de abundância, a colônia vive em paz, transformando madeira em arquitetura viva, túneis com ventilação natural, câmaras que lembram anfiteatros romanos, corredores sustentados por pilares microscópicos. A engenharia termita já inspirou arquitetos reais. O prédio Eastgate Center, no Zimbábue, usa princípios de ventilação de cupinzeiro para economizar energia. Mas quando a fonte de celulose começa a rarear, quando o palácio subterrâneo começa a sentir o peso da escassez, o sistema social muda de tom. A última vez que isso aconteceu em grande escala foi registrada por pesquisadores na Austrália Ocidental, quando colônias rivais iniciaram uma guerra química subterrânea por madeira. Ao perceber a queda na disponibilidade de alimento, direciona recursos internos para fabricar uma geração inteira de indivíduos alados. É como se um império à beira da fome construísse navios e gritasse ao mundo: saiam, fundem novas cidades, retornem vitoriosos. O voo nupcial acontece com o cheiro da terra molhada e o ar pesado anunciando tempestade. O ar se enche de príncipes e princesas alados, buscando parceiros para construir novos reinos. Só que essa expansão tem um preço. Nessas horas, muitas operárias, aquelas que mastigaram madeira por toda a vida, não ascendem ao céu. Elas ficam famintas. Sob o solo, o cupinzeiro se transforma num feudo tenso, onde o alimento é racionado e a sobrevivência da colônia-mãe depende da economia brutal. Larvas mais fracas são sacrificadas, soldados redirecionados para a defesa, e até mesmo a própria rainha diminui a oviposição, economizando energia e prolongando a sobrevida do trono. É quase medieval. Um castelo sitiado que prefere perder civis a perder o núcleo do poder.
Imagine uma criatura com paciência de monge, olhos que enxergam o mundo em 3 dimensões e braços que lembram lâminas dobráveis, forjadas não por aço, mas pela lógica fria da evolução. Esse é o louva-a-Deus. Se existe um guerreiro silencioso no reino dos insetos, ele veste verde ou marrom e parece meditar antes de cada golpe. Só que meditação aqui é apenas cálculo. O louva-a-Deus caça pelo olhar. Cada presa é avaliada, como se o predador estivesse lendo o destino dela. E quando o único recurso ao redor são vespas, o jogo muda. Vespas são aerodinâmicas, agressivas, armadas com veneno e capazes de virar o ar numa zona de combate instantâneo. Atacar uma é quase uma filosofia de vida. Viver no fio da lâmina. Ainda assim, estudos realizados no Japão em 2018 mostraram que louva-a-Deus não só enfrenta vespas, como as prefere quando outras proteínas escasseiam. O ritual é quase artístico. O ataque leva menos tempo do que o piscar de um olho humano, esmagada pouco a pouco, enquanto o predador inclina a cabeça como se estivesse ouvindo um antigo mestre. Esse comportamento parece poesia, mas nasce da necessidade pura. Quando o verão se extingue e as flores minguam, o louva-a-Deus precisa de proteína para completar a última etapa da vida, acasalar e deixar descendentes. Nesse período, já foram documentadas fêmeas em laboratório, alimentando-se quase exclusivamente de vespas após a queda de abundância de moscas e pequenos gafanhotos. A natureza, nesse ritual, não oferece consolo. A espiritualidade aparente daquele monge inseto esconde uma urgência muito humana: comer ou desaparecer. Se existisse um manual ancestral de agricultura, provavelmente começaria com um capítulo dedicado às formigas saúva. Muito antes da invenção da irrigação mesopotâmica, antes das pirâmides, antes do bronze, elas já cultivavam fungos. A civilização delas tem mais idade que a nossa. As saúvas transformam folhas em biomassa fúngica com a precisão de um laboratório. Operárias cortam, carregam, trituram, umedecem. Soldadas protegem, ninfas limpam, rainhas fundam cidades que podem chegar a 8 metros de profundidade e milhões de habitantes. O que chamamos de mucuri, aquela entrada cheia de terra revolvida, é só o vestíbulo de uma metrópole. E por mais incrível que pareça, existe registro científico de vespas invadindo essa mega capital subterrânea. Em 2015, pesquisadores da Sociobiology Journal relataram a entrada de vespas parasitas nos túneis de Ata em Minas Gerais. Essas invasoras não tentaram derrubar o império. Foram silenciosas, oportunistas. Aproveitaram brechas abertas por escavadores, infiltrações, e buscaram larvas para consumo rápido, como ladrões entrando numa cidade durante uma trovoada. As saúvas reagiram como uma unidade militar disciplinada. Produziram soldados com cabeças largas. Bloquearam túneis com o próprio corpo. Redirecionaram operárias para desinfetar áreas invadidas e transportaram o fungo simbionte para câmaras secundárias. Uma manobra de evacuação e defesa digna de Roma, enfrentando invasores bárbaros. E vale lembrar, essas formigas já enfrentaram inimigos muito mais constantes, micro-organismos. A superfície do corpo delas carrega bactérias simbióticas que secretam compostos antimicrobianos. Cientistas da Universidade de Wisconsin estudaram esse sistema e descobriram moléculas inéditas com potencial farmacêutico. Ou seja, enquanto nós escrevemos livros e erguemos muros, elas sintetizam antibióticos e reorganizam megacidades subterrâneas. E quando uma vespa ousa cruzar essa fronteira, encontra séculos de guerra evolutiva esperando do outro lado. Entender vespas
Muda nossa forma de enxergar o mundo e talvez até nossa forma de agir nele. A gente cresce ouvindo que força vem do tamanho, que poder nasce do rugido, que o predador supremo usa garras e musculatura. Só que aí você mergulha nesse universo de insetos estrategistas com sociedades que se constroem, colapsam, reorganizam e renascem sob lógica pura de adaptação, disciplina e foco, e tudo vira de cabeça para baixo. Sabe aquela adversidade que bate na porta? Para uma vespa, é só mais um ciclo. Existe uma inteligência feroz em continuar, mesmo quando tudo pede pausa. Existe grandeza em seguir construindo, buscar recursos, refazer planos, ajustar comportamentos, sem transformar dificuldade em identidade. Vespas carregam uma verdade que serve para qualquer pessoa com sonho na cabeça e mundo real na frente. Disciplina vence empolgação. Adaptação supera força bruta. Consistência constrói reinos invisíveis que um dia viram muralha. O que aconteceria se você aplicasse o mesmo ritmo? Se tratasse cada dia como um pedaço de ninho, cada esforço como fibra que segura sua estrutura, cada fracasso como transição para uma fase mais afiada e mais forte. Se uma vespa consegue moldar o mundo dela com foco e persistência, imagina você. Com consciência, criatividade e história. Ninguém te entrega a colmeia pronta, então construa a sua. Mantenha a mente afiada. Observe como as vespas fazem mais com menos. Proteja seu espaço, reconheça aliados, aprenda com cada ciclo e siga firme. Nos vemos no próximo vídeo. E que você voe com propósito, porque quem aprende com vespas nunca vive pequeno.